Vambora. Olá, senhoras e senhores, boa noite. Citroën C4 Lounge em funcionamento. Vambora. Vamos pro vídeo. E qual é o vídeo? Qual é a deste vídeo? Pessoal, é o seguinte, eu sou o Marlon, falo de Cuiabá. Estou aqui com o Citroën C4 Lounge THP Turbo 1718, numa versão bastante numa versão especial, né? Essa aqui é uma versão S. Mas assim, eu vou fazer um vídeo, vou fazer dois vídeos, né, sobre esse carro. Eu tô com esse carro há quase 3 anos, né? Esse carro vai fazer 5 anos de vida e vai fazer 3 anos que está comigo. Então eu vou fazer dois vídeos, um falando dos pontos positivos e um falando dos pontos negativos, obviamente segundo a minha humilde opinião. Este vídeo aqui é dos pontos negativos. Dos pontos positivos eu vou deixar para fazer amanhã, durante o dia, né? Então, porque assim, eu consigo mostrar melhor o carro externo para vocês, porque o ponto positivo ele retrata bastante essa questão também. Então, vai lá. Pontos negativos do Citroën C4 Lounge 1718 THP, 173 cavalos. Pontos negativos na minha opinião. Então tá, vamos lá direto pro vídeo. Opa, deixa eu iniciar aqui o meu cronômetro para eu não me perder no tempo, senão eu quero falar demais. Então tá, eu anotei ali, pessoal, dividi a tela do celular. Metade para cima é um bloco de notas com os pontos negativos que eu quero falar para vocês, e o cronômetro ali embaixo. Então vamos lá. Pontos negativos, eu já vou falar de 2 pontos. Vou contar uma historinha para vocês, e nessa historinha eu quero abordar 2 pontos: pré-conceito e concessionária. Esses seriam os 2 primeiros pontos negativos do Citroën C4 Lounge, e eu explico. Vou contar uma historinha para vocês que abrange esses 2 tópicos. Então tá, vamos lá rapidinho. Pessoal, é o seguinte, eu estava com um pequeno barulho na suspensão desse carro. Esse barulho não implicava na direção, na dirigibilidade do carro. Era apenas alguns barulhos que incomodava bastante, principalmente para quem gosta de carro, né? Qualquer barulho incomoda. E assim, esse barulho ele vinha quando você passava em um asfalto ruim, com ondulação, né? E aí fazia um barulho na suspensão. Eu já tinha até agendado um serviço na concessionária, mas era tipo assim, um serviço que eu agendei tipo daqui 30 dias, mais ou menos. E aí, eu estava dirigindo o carro num dia normal de trânsito, e aí aconteceu uma situação que eu confesso que eu faço com bastante frequência com esse carro. Eu estava na faixa da esquerda, a faixa mais rápida, eu estava mais ou menos a 60 km por hora. 60, tá? Trajeto urbano, cidade. Eu estava na faixa da esquerda, e aí uma caminhonete atrás de mim começou a me dar luz alta, né? E aí, pessoal, o que eu fiz? Eu fiz algo que eu vou repetir, eu faço com frequência de vez em quando com esse carro. Eu dei a seta para a direita, fui para a direita, a faixa mais lenta, e pisei. Deixei a faixa esquerda livre, né, para a caminhonete seguir seu rumo, mas eu dei uma pisadinha, né, até para dar uma brincada com a situação. E eu confesso que todas as vezes que eu fiz isso, eu sempre fui feliz nas brincadeiras que eu fiz em relação a isso. E nesse dia, pessoal, eu pisei e o carro não respondeu. A caminhonete foi embora e eu fiquei ali pisando, e o carro não respondia. Ele chegava ali até 70, 80 e não passava disso, fazia barulho no motor e não conseguia andar. E eu só percebi essa questão do motor ali fraco quando eu pisei, quando eu dei um pé fundo, quando eu quis aumentar o giro do motor e fazer o carro andar rápido. Andando devagar, em trajeto urbano, não sentia nada de diferente. Eu vou dar um exemplo bastante prático aqui. É como se o carro tivesse 2 motores, um motor para andar devagar e um motor para andar rápido. No motor que anda devagar, tudo funcionando perfeitamente, mas quando você pisava no acelerador e ele precisava acionar o motor que anda rápido, não funcionava. É como se tivesse um problema no motor que anda rápido. No motor que anda devagar, estava tudo perfeito. Talvez foi um exemplo meio esdrúxulo, mas eu acho que eu consegui ser claro na situação. Pessoal, quando eu senti isso no carro, eu falei, não, tá errado. O agendamento que eu tinha na concessionária para 30 dias, eu pedi para antecipar o máximo possível, porque depois que eu vi essa situação, motor fraco, isso para mim era grave, poderia ser algo muito complexo. E aí eu falei, não, tem que levar esse carro imediatamente para resolver isso.
E aí, tipo, depois que essa situação aconteceu, acho que uns 2 ou 3 dias eu já tava lá na concessionária para ver os 2 pontos, aproveitar e ver os 2 pontos, o barulho da suspensão e o motor fraco, 2 itens. E aí, pessoal, por isso que eu vou falar por isso que eu vou mencionar aqui concessionária como um ponto negativo. A pecinha que eles avaliaram que estava com problema, que estava deixando o motor fraco, se chama eletroválvula. Talvez ela deva ter algum nome aí popular, mas na caixa está escrito eletroválvula, tá escrito em inglês, e lá o consultor que me atendeu chamou ela de eletroválvula. Talvez, né, carros, é algo que eu entendi que é algo típico de carro turbo, né? Então talvez tenha um nome popular aí no mercado, mas na caixa está escrito eletroválvula. A concessionária me cobrou R$ 1.200 para trocar essa peça. Eles me disseram que não iriam me cobrar mão de obra, somente o custo da peça, R$ 1.200. Eles me deram na mão uma caixinha assim, mais ou menos, pequena, quadradinha. Nessa caixinha estava escrito lá Made in Germany, né? Era uma pecinha fabricada na Alemanha, ou seja, uma peça que os custos são em euro, né? Então, assim, no momento que a situação está bastante complicada, não estou querendo justificar uma peça de R$ 1.200, mas era uma peça que aparentemente é importante e que é fabricada na Europa, ou seja, ela iria ser caro de verdade, né? Então, assim, e eu fiquei ali naquele momento, compro ou não compro, R$ 1.200, eu optei por comprar a peça, porque assim, se eu fosse buscar fora, eu poderia ter uma dor de cabeça de trocar a peça, e se não fosse essa peça, né? Então eu compro de fora, mando trocar a peça e o carro continua fraco. Ali na concessionária não, eles estão me dizendo que o problema era esse, tinha que trocar e resolver. Se não resolver, coloca minha peça no lugar de volta, né? Então eu optei por pagar R$ 1.200 nessa peça e saí. Nesse dia eu saí com o carro e o carro resolveu totalmente o problema. C4, saí da concessionária, dei aquele famoso pé fundo e o carro andou muito bem, como ele costuma andar. Anda demais esse carro. Então, assim, resolvido o problema do carro fraco com uma peça chamada eletroválvula, fabricada na Alemanha, que me custou R$ 1.200. Até aí, pessoal, tudo bem. Sobre o barulho da suspensão, o consultor teve a coragem de me passar um orçamento de R$ 7.500. O problema não é o valor do orçamento. Óbvio, R$ 7.500 é muito dinheiro. Mas o consultor falou, para resolver o problema desse barulho, a gente vai ter que trocar tudo isso aqui. E eu perguntei para ele, tudo isso está com problema? Não. É que para garantir que não vai ter problema mais de barulho, ele vai trocar tudo isso. R$ 7.500 o custo de trocar todas essas peças. Pessoal, o consultor teve a coragem de me dizer que eles iriam trocar peças que estavam em funcionamento só para não ter capacidade, talvez, de fazer um diagnóstico eficiente. Então, assim, eu perguntei para ele, é isso mesmo? Vai trocar tudo sem ao certo saber? Poderia ser uma pecinha ali, acho que tinha mais ou menos 5 peças ali que somavam tudo, dava R$ 7.500 com o serviço, né? Com o custo do serviço. Talvez a pecinha mais barata ali de tudo ali, que custasse, sei lá, R$ 500, fosse ela a causadora daquele barulho incômodo. Eles iriam trocar tudo por R$ 7.500. Assim, o fato da gente ficar refém de concessionária num carro desse é bastante complicado. Aqui em Cuiabá, a gente tem aqui Chevrolet, deve ter umas 3 Chevrolet. Volkswagen deve ter umas 3. Citroën só tem uma. Eu acredito que no Mato Grosso inteiro tem apenas uma Citroën. Eu falo de Cuiabá, Mato Grosso, acho que eu já disse isso no início do vídeo. Então, assim, no estado todo de Mato Grosso provavelmente tem uma única Citroën, quando que outras concessionárias têm diversas. Então a gente fica muito refém de concessionária e muito refém de situações como essa. É muito chato, né, a gente ter que passar por isso. Do consultor, que seria ali um especialista para te ajudar numa situação, e ele fala, nós vamos ter que trocar tudo isso aqui para resolver o teu problema. E aí você pergunta, tá tudo isso com problema? Não, provavelmente uma coisinha ou outra só que tá com problema, mas para garantir, para facilitar a vida deles e ter uma rentabilidade melhor no serviço, troca tudo por R$ 7.500. Então, assim, eu saí da concessionária, foi no mesmo dia, eu troquei a peça, a eletroválvula, resolvido o problema. Olha que beleza, cara, olha como esse carro anda, esse carro é demais. Mas então, eu troquei a eletroválvula, o carro voltou a andar perfeitamente bem,
E a questão da suspensão, obviamente que eu não fiz, né? Então assim, eu falei, ó, vou ter que resolver essa questão da suspensão fora da concessionária. Então, nesse ponto, eu deixei bem claro o porquê da minha insatisfação, ponto negativo, concessionária, tá? Segundo ponto, pessoal, importante ressaltar, concessionária é uma coisa, montadora é outra, a fábrica Citroën. Nos pontos positivos eu vou falar da fábrica Citroën. Ponto negativo, concessionária Citroën. É importante que isso fique diferenciado, porque nos pontos positivos eu vou falar da fábrica Citroën, tá? Eu tenho uma situação para compartilhar com vocês em relação a isso. Se vocês têm interesse em adquirir um C4, veja esses dois vídeos, que isso pode dar experiência para vocês, se vocês estão interessados em adquirir um carro desse. Então tá, nesse primeiro ponto eu mostrei para vocês o porquê da minha insatisfação com a concessionária. E agora eu vou falar do preconceito. Nessa historinha, vocês sabem, nesse momento, né, eu tinha um problema com a suspensão do carro. Fui num mecânico que eu conheço, que já me fez serviço em outros carros pra mim, e levei pra ele pra falar, ó, cara, tô com um problema na suspensão, você me ajuda? Ele olhou rápido e falou, provavelmente isso é problema na caixa de direção, e eu não sou especialista em caixa de direção, te recomendo a ir neste outro mecânico. Eu fui no segundo mecânico. Quando eu cheguei no segundo mecânico, lembrando, pessoal, esses mecânicos que eu fui não são mecânicos de fundo de quintal, tá? São mecânicas que já tem algum tempo de prestação de serviço aqui em Cuiabá. Então assim, eu não busquei qualquer um. Isso tem que ficar claro nesse vídeo. Fui no segundo mecânico, eu comecei a explicar o problema que eu sentia na suspensão do carro, e o mecânico me interrompeu, não deixou eu terminar de falar, e falou, eu não mexo com esse carro, te recomendo aí nesse outro mecânico, o terceiro. No terceiro mecânico, e aí eu já cantei, assim, eu lembrei do meu primeiro mecânico que disse que possivelmente era problema na caixa de direção. No terceiro mecânico, quando eu entrei lá na mecânica lá dele, na oficina dele, eu vi no canto umas 2 caixas de direção. E aí eu falei, se for problema de caixa de direção, tem que ser esse cara para me ajudar. E aí eu já mandei o desafio pro terceiro mecânico e falei, ó, fui recusado em 2 mecânicos, tô com uma situação assim, 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 e eu queria saber de você, se você tem condições de me ajudar, se você... Assim, lancei o desafio pro cara, na boa. E o mecânico, ele falou, não, sim, vamos andar nesse carro, vamos ver o que pode ser. E eu já passei todo o histórico de situação que eu já tinha desse carro. Enfim, o terceiro mecânico me ajudou, resolveu o problema. Isso tem mais ou menos 45 dias, tá? E hoje esse carro está com a suspensão perfeita. Eu disse pra vocês que eu tô com esse carro há 3 anos. Eu acho que quando eu comprei esse carro há 3 anos atrás, com 17 mil com esse carro há 3 anos atrás, ele tinha 2 anos, né, de vida, digamos assim. Pouco mais de 17 mil quilômetros rodados. Era um carro bastante conservado, muito novinho, e continua. E depois que eu fiz esse serviço na suspensão, com o terceiro mecânico, a suspensão desse carro tá top, demais, demais, demais. Assim, a impressão que eu tenho é que a suspensão dele hoje tá melhor do que quando eu peguei ele com 17 mil quilômetros. Ele tá com 44 mil quilômetros hoje e vai fazer 5 anos. Então, quilometragem baixa, um carro bastante bem cuidado. Mas, enfim, vocês entenderam por que eu falei do ponto negativo concessionária e preconceito? Vocês acham que no primeiro mecânico, no segundo mecânico, se eu tivesse ido com um Volkswagen, com um Chevrolet, com um Ford, eles teriam recusado o serviço? Eu acredito que não. Então assim, existe preconceito. A culpa não é do carro, infelizmente a culpa é nossa mesmo, dos nós consumidores. Aliado a essa questão da concessionária que eu disse, né? Isso gera uma situação ruim, né? Então isso as pessoas ficam sabendo e acaba... O preconceito, ele existe, infelizmente. E situações como essa que eu falei pra vocês da concessionária ajuda a manter vivo esse preconceito que talvez não deveria existir. Então tá, os 2 pontos negativos que eu mencionei, esses 2 pontos são os pontos que mais me incomodam, tá? Os outros pontos que eu vou dizer aqui é mais pra dizer que existe mais pontos negativos, uma coisinha aqui, outra ali, nada demais, tá? Nada que falar, vou deixar de comprar o carro por conta disso. Não, mas eu vou compartilhar com vocês. Terceiro ponto negativo, na minha opinião, ar-condicionado.
Eu falo de Cuiabá, vocês sabem muito bem da fama que Cuiabá tem. É uma cidade extremamente quente. E eu acho, a impressão que eu tenho que o ar-condicionado desse carro, ele é subdimensionado. Esse carro é muito grande. Então talvez o ar-condicionado dele não foi bem projetado para o tamanho do carro. Talvez o ar-condicionado dele tivesse que ser mais potente para dar conta do carro. Enfim, o ar-condicionado dele funciona, beleza, mas a impressão que eu tenho é que ele é fraco, que ele demora mais para gelar. Imagina você tem um quarto que você deveria utilizar um ar-condicionado de 12.000 BTUs, mas você colocou um de 9. É mais ou menos assim o que eu quero dizer. O ar-condicionado funciona, beleza, mas ele demora um pouquinho para gelar, principalmente em se tratando da minha cidade aqui, Cuiabá. Se vocês moram em cidades com clima mais ameno, provavelmente isso não vai ser um problema para vocês. Mas se a cidade for muito quente, estude essa questão do ar-condicionado. Repito, eu não deixaria de comprar esse carro por conta disso. É apenas uma observação. Direção eletrohidráulica, mais um ponto negativo na minha opinião. Pessoal, na minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, todos esses 3 pessoas que eu disse já tiveram Citroën C3, todos eles. Meu irmão tem um C3 até hoje, minha mãe já teve um C3, meu pai já teve um C3. Todos esses C3 que eu disse, o mais antigo é o do meu irmão, que tá com ele até hoje, que é um C3 2012. Pessoal, o C3 2012 tem direção elétrica. Esse carro não tem direção elétrica. Esse Citroën C4 Lounge, uma categoria bastante acima do C3, tem a direção eletrohidráulica. Se alguém souber o motivo, deve ter um motivo, não é possível. A Citroën coloca direção elétrica num C3 desde 2012. E aqui no C4 a direção é eletrohidráulica. O que significa isso? É uma direção um pouco mais leve que a direção hidráulica, mas não é tão leve quanto a direção elétrica. A direção elétrica, ela alivia o motor. Então, se esse carro tivesse uma direção elétrica, a performance dele seria ainda melhor. Mas enfim, direção eletrohidráulica é ruim dirigindo no dia a dia, no trânsito? Não. Quando você precisa fazer uma baliza, fazer um estacionamento, você sente. Principalmente se você de vez em quando dirige um carro elétrico, com direção elétrica. E aí você percebe uma diferença considerável. Mas no dia a dia, para dirigir na estrada, a direção dele é perfeita. O último ponto negativo, olha só que ponto negativo é esse que eu falei, que eu vou colocar para vocês. Pessoal, esse carro não tem um botão para você abrir o porta-mala na tampa do porta-mala. Você abre o porta-mala de dentro do carro num botão ou na chave. Você não tem um botão lá no porta-mala. Todos os carros que eu já tive tinham. Ó, eu tô vendo um Etios aqui. O esse Etios provavelmente não tem. Esse Gol aqui provavelmente não tem também. Esse Audi provavelmente tem. Ali embaixo do símbolo da Audi deve ter um botãozinho ali. Então assim, mas todos os carros que eu já tive sempre tiveram um botão no porta-mala para você abrir. Então assim, hoje, com 3 anos com carro, já me acostumei. Mas eu demorei um pouquinho para me acostumar. Acho que poderia ter um botãozinho lá no porta-mala para você abrir quando esse carro estiver destravado. Então, esses são os pontos negativos, na minha opinião, do Citroën C4 Lounge THP. Ah, mais um ponto: consumo de combustível. Pessoal, na minha opinião, o consumo de combustível desse carro na cidade não é bom. O Inmetro diz 7,1 no etanol e quanto na gasolina? 10 na gasolina, cidade. É 10? 7, 10, ou é 9? É 10 na gasolina, cidade. 9 é etanol, rodovia. Então, na cidade, eu acho que o consumo dele poderia ser melhor. Ele não faz o que o Inmetro diz que faz, tá? Tô com esse carro há 3 anos. Nunca consegui fazer 7,1 na cidade, etanol, e 10 ponto alguma coisa na gasolina, cidade. Não consigo. Pontos positivos, eu vou falar que o consumo dele em rodovia é bom. Em rodovia eu faço mais que o Inmetro diz que faz, tá? Mas na cidade eu não consigo fazer. E já tentei fazer, tá? Já tentei dirigir, encher o tanque e dirigir com o pé bem leve e não consegui chegar no 7,1. Então assim, vou colocar isso no ponto negativo. O consumo urbano não é bom. Se você considerar 6,5, 6,2 para um carro de 173 cavalos, aí vai da avaliação de cada um.
Então assim, eu tô colocando isso no ponto negativo porque ele não faz o que o Inmetro diz que faz. Mas se você for pensar bem, 6.2, 6.3 para um carro de 173 cavalos, talvez não seja ruim. Ó. Esse carro é demais. Pessoal, é isso aí, ó. Pontos negativos do Citroën C4 Lounge. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Se tá interessado nesse carro, vai pro vídeo dos pontos positivos também. Provavelmente acho que eu consigo ajudar vocês nos vídeos de pontos positivos também. Tem uma historinha boa para contar lá também. Então, pontos negativos era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Era isso. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!